O fisiculturista que estava morto e não sabia. Os atletas levam seus corpos ao extremo. No fisiculturismo, os atletas levam seus corpos ao extremo para alcançar o maior nível de muscularidade, simetria e condição possível. Tô ficando assim. Para atingirem esse condicionamento é necessário muito esforço, treino pesado, dieta regradíssima e, é claro, as drogas, tudo isso alinhado da maneira mais fina possível. O problema é que alguns atletas abusam tanto dos esteroides o que emagrece mesmo é pré-treino. Os estimulantes que destroem praticamente todos os seus órgãos internos, a ponto de precisarem realizar transplantes, realizar hemodiálises por conta da falência renal, cirurgias para remover placas de ateromas, enfim, são tantos colaterais catastróficos por conta do abuso dos recursos ergogênicos que é impossível a gente discutir num simples vídeo. Esse era o caso de Andreas Meuser. Esse era um dos melhores atletas de sua época, que se destacava pelo seu condicionamento absurdo, mas que por ser um abuser do suco e principalmente de outras coisas, chegou ao limite extremo de até mesmo ser dado como morto, mesmo estando vivo. Como que isso é possível? É o que a gente vai entender no vídeo de hoje. Andreas Meuser, o fisiculturista que estava morto e não sabia. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Foi errado no time. Andreas Meuser nasceu em 1966 na Áustria. Foi um fisiculturista profissional famoso no mundo do bodybuilding e reconhecido pelo seu nível de gordura completamente baixo. O homem ficava mais seco que o deserto do Saara, uma condição impossível de se chegar sem um abuso extremo de várias drogas. Uma pena que muito desse seu reconhecimento tenha vindo só após a sua morte trágica, que furou a bolha e foi notícia no mundo todo. Meuser, como austríaco, não poderia ter tido um outro ídolo a não ser o seu conterrâneo Arnold Schwarzenegger. Grande, né? Foi vendo o sucesso do astro dos palcos e de Hollywood que Andreas resolveu entrar para o mundo da musculação e posteriormente para o fisiculturismo. Assim como Arnold, Meuser teve que sair do seu país de origem para tentar a sorte no esporte. Foi então que no início de sua trajetória já migrou para a Alemanha, mais precisamente para Munique, onde conheceu Albert Buzek, que era um dirigente importante da época do esporte e que tinha uma das melhores academias de toda a Europa. Lembrando que na Alemanha, na época, é mesmo? Tinha uma das melhores academias de toda a Europa. Lembrando que na Alemanha, na época, não existia muito apoio para quem queria seguir a carreira. Mas enfim, foi seguindo este caminho que Andreas teve o suporte para ir em busca do seu sonho, se tornar um atleta profissional. Aqui podemos dizer que começa os problemas que mais à frente acarretaria na morte do fisiculturista. O tal do Buzek tinha a fama de explorar os seus atletas que estavam sob o seu domínio. Ele parece aquele rapaz lá da Marvel, que inventou os bonecos da Marvel. Spike Lee. Ao máximo. Por exemplo, ele fazia com que os atletas se apresentassem em suas academias para pousar, fazer fotos para revistas que eram dele. E o que isso significa? Que os atletas eram obrigados a estarem bem condicionados o ano todo. Eles não podiam dar uma relaxada em certos períodos. Igual todos fazem, né? Numa fase de off, por exemplo. Com isso, os caras sempre tinham que estar treinando pesado, com dieta regrada e, claro, a parte hormonal no talo, o tempo todo, com tudo. O que prejudica e muito a saúde deles. E o pior, é dito que o Buzek ainda não deixava os caras irem ao médico e terem os cuidados necessários, já que, para ele, os atletas tinham que estar em dieta e treinando o tempo todo. Meuser era só mais um refém do cara, estando pronto, basicamente, o tempo inteiro para fazer fotos e participar de campeonatos quando fosse preciso, o que o ajudou a ferrar completamente com a sua saúde e com a sua vida. Carreira e morte trágica. Um cara com um corpo desse aí, treinando todo dia, não é bom de saúde, né, cara? Andreas, durante toda a sua carreira profissional, participou de mais de 20 campeonatos num espaço de menos de 10 anos, tendo participado dos mais importantes, como o do Arnold Classic, onde em 1990 conseguiu uma terceira colocação, e do Mr. Olympia, que teve como melhor resultado o 9º lugar em 3 ocasiões.
90, Quase, 93 e 94. Apesar de não brilhar tanto assim com os resultados, Muser era bem respeitado no meio por conta da condição assustadora com que ele entrava nas competições. Quem é desse esporte valoriza muito isso, né? Pois Nossa, sabe da perna do dificuldade cara, que é. Ele só não conseguia colocações melhores Não porque parece que é tudo uns bonecos do Goku? tinham atletas excepcionais Dragon na sua Ball? época. E apesar de subir Parece. mais seco do que praticamente todo mundo, ele não tinha o tamanho necessário para bater de frente com os rivais. Chegamos então em 1996, ano em que Muser começa a reclamar com mais frequência de dores estomacais. As dores de estômago começaram alguns meses antes de que ele fosse para Columbus, Ohio, para o Arnold Classic de 1996, onde acabou ficando em 6º lugar. No início era apenas mais uma dor e Muser deu pouca atenção, já que dor é meio que normal para um bodybuilder. Só que ela No pain, no continuou gain, né? voltando cada vez mais forte. Andreas então começou a mencionar isto para alguns amigos na academia e para sua noiva. Ele até tentou um tratamento com medicação que fortaleceria o seu revestimento ali do estômago, só que o seu caso já estava fora de controle e ele chegou nesse estado muito por causa de uma droga que não era anabolizante. Muser usava muito Nubain, que era basicamente Nubaína. morfina, um analgésico dos mais potentes para aguentar as dores do pré-contest, que é quando o atleta mais sofre ali perto da competição e dos treinos em si, Caramba. né? Com isso ele conseguia treinar muito mais, sem sentir dor. Que tomar Nubain para treinar tirava a dor e você então conseguia fazer mais repetições. Pronto, vamos atrás do Nubain. Não é só a dor que você tira. A hora que você toma ele, Fica o lesado. mundo fica colorido. Ah, você fica loucão. A hora que eu tomei... E outra, vicia. Vicia Morfina, mesmo. morfina Porra, aí já era, né? é vicia. Vicia Tá longe. mesmo. Com isso, ele começou a ter tumores no O bagulho é bom, tira dor e vicia. Não dá, né, cara? estômago, Ou é um mas ou outro. quase não sentia dor, pois o Nubain camuflava a sensação. É dito até em alguns relatos que eu até Meu um tumor Deus do do céu. tamanho de uma bola de ping-pong. Caiu velho. aí, velho. Caiu minha luz aqui. Vai ficar... Do nada, a luz do teto. Não. De que eu uso pra gravar aqui. Aí ficou mais escuro aqui, rapaziada. Deixa eu... Ó, até que não é tão ruim assim. É um bagulho bizarro. Bom, a dor vinha e logo ia embora. Só que com o tempo foi Mas fica o reflexo aqui no meu óculos. Ah, foi mal, rapaziada. Foda-se. se agravando. Para piorar, o Nubain é extremamente viciante, o que ferrou tudo de vez durante a sua reta final de carreira. Bom, o fisiculturista então participou do Arnold Classic, mesmo passando dias de muita dor, e depois ainda foi disputar o San José Pro Invitational, onde foi mal, ficando em 7º, mesmo com a sua noiva falando para ele desistir desses campeonatos. Andreas só foi perceber que estava morrendo após, na volta do último show, começar a passar mal no avião. Ele teve hemorragia durante um voo, né, e houve um pouso de emergência para que ele fosse levado ao hospital. Para vocês terem ideia, ele começou a tossir sangue sem parar. Já no Caralho, hospital, meu os Deus. médicos disseram que ele era um morto que andava e não acreditaram como ele não tinha sentido tudo aquilo se desenvolver diante do quadro em que ele estava. Quando foi para a mesa de cirurgia, seu sangue estava viscoso e seu potássio estava super elevado. Ele estava desidratado em função dos diuréticos tomados há poucas semanas para as competições e o seu fígado estava se desfazendo. Realmente, ele era um morto entre os vivos. Não tinha o que os médicos pudessem fazer para tentar trazê-lo de volta. A morte de Muser foi notícia no mundo todo na época, sempre com muito sensacionalismo. A revista alemã Der compara o Spiegel quê, fez né? uma matéria falando sobre Para o os caso anabolizantes, onde mas nem pessoas foi anabolizante. próximas ao atleta não gostaram, já que eles teriam falado mentiras. Obviamente, os esteroides também foram acusados de ter feito o jovem de 30 anos ter morrido dessa maneira tão trágica, e não seremos ingênuos de achar que eles não contribuíram, mas foi a soma de todos os fatores que cooperaram para a morte de Muser. É dito que na autópsia foram encontrados 50 comprimidos de halotestin ainda não digeridos. Para Caralho. quem não sabe, halotestin é uma das drogas mais fortes e prejudiciais ao fígado que tem. Na época até acharam que isso poderia servir de aviso para que os atletas talvez pegassem mais leve no abuso de drogas, mas não foi bem isso que aconteceu, já que desde 1996 vários fisiculturistas, incluindo muitos profissionais e famosos,
morreram ou por conta de problemas no coração, ou em fígado, rins e até mesmo se suicidaram por conta do estrago que as paradas aí fazem no seu psicológico. Bom, essa foi a história do físico. Porra, pesado, hein, mano? Morto e não sabia. pesadão, Conhece mais alguma velho. história interessante de bodybuilder pra gente contar? Agora que eu tô indo na academia, né? Eu tô Aqui no acompanhando canal, a gente mais já o fez uma cenário sobre o Ron Coleman, que a bodybuilder. galera curtiu bastante, né? Quem sabe a gente Aí, não traz essa mais história alguma aqui é muito caso vocês interessante. gostarem desse vídeo aqui. Tem, por exemplo, a história do Flex Wheeler, que foi um dos físicos mais bonitos da história e que se lascou. Depois teve até que tirar a perna lá pra você ter uma ideia de como ele Caralho. ficou. Enfim, comentem aqui as suas sugestões. Até o próximo vídeo. Tchau! Valeu! Eu quero um dia treinar com o Marcelo Marcelo. Melos. Pode crer. Também quer? Pô, ele me convidou, se rolar aí, vai dar bom. Ei.